E aí, pessoal do canal, Rei Fachada, Rei Faixa aqui, e você deve estar se perguntando: Ah, Rei Faixa, por que você tá sozinho? Bom, o cronograma novo do canal vai ficar assim: segunda, vídeo, react, eu e DK, música geek. Terça, batalha de rima. Quarta, um vídeo de conteúdo aleatório que DK quiser gravar, seja, enfim, alguma coisa que ele tiver interesse, vai ser um conteúdo só dele. Quinta, batalha de rima de novo. Sexta, música geek de novo. Sábado é o meu dia de conteúdo. Até por isso que você deve ter notado que não tem react no nome, porque vai ser um vídeo mais diferente, né? E domingo não vai ter vídeo. Então, isso aqui é um aviso para quem tiver interessado em saber como vai funcionar os lançamentos dos vídeos no canal, né? E bom, qual é a pauta desse vídeo? Eu queria falar sobre a evolução na cena geek, mas evolução de que exatamente? Do estilo de produzir as músicas. A gente tem visto recentemente discussões, principalmente no Twitter, né? Twitter dá muito palco para maluco, né? Mas muita discussão sobre as músicas de storytelling, né? As músicas narrativas e as músicas interpretativas, mais subjetivas e tal. Então eu queria falar um pouco sobre esses dois tipos, né? E a evolução do geek no geral. E para isso, primeiro eu vou iniciar com uma contextualização da cena no geral, né? Todo mundo sabe que os principais, os primeiros, né, 7 minutos e tal, começaram tudo. Até tinha o Bordão dos 7 minutos antigo, né, o primeiro canal de rap nerd do Brasil. E o que não é mentira, né? São os maiores do mundo, inclusive. E foi nessa época que, com eles dois, né, que começou a surgir a popularização do rap geek, né? Até porque naquela época foi muito o rap geek ganhou esse nome porque era só rap, né? Só tinha rap. Bom, o Duelo de Titãs, né, dos 7 minutos, provavelmente muito inspirado nas batalhas de rima, o Taos com aquela cadência dos raps antigos. Mas depois deles começarem e se popularizarem, começaram a aparecer outros, né? VMZ com as músicas Love Song, Sad Song dele, né? Sad Station ele tem a prova de balas, acho que é a mais famosa dele, né? Teve a Felicia Rock também, a primeira mina a aparecer aí na cena, fazer sucesso. O Taqueiro e o TK, né, com os agressivos. O MH, né, o MH pouco depois com o estilo do trap. Começou a aparecer muitos gêneros diferentes no geek. Enigma explodiu na pandemia, né, com rock, Zangic. Rodrigozinho voltou com aquela pegada mais rap, só que com uma pegada mais interpretativa, que não se via muito na cena. Mas enfim, esse tópico do Zinho eu volto depois. Bom, e não foram só os cantores que começaram a variar nos estilos, né? Até os editores também começaram a mudar a forma que eles faziam. Antigamente se pegava muito cenas do anime com aquela faixa preta embaixo, né, com a legenda branca. Só que isso foi mudando depois da época dos strikes, né? Que o Darui perdeu o canal. Inclusive voltou recentemente, né? Pô, depois de o que, 8. Não foi 8 anos, né? Foi que 6 anos, eu acho. Depois de 6 anos do bagulho, volta o canal, sacanagem. Né? Depois desses strikes, que os editores se viram obrigados a mudar os estilos da edição, né? Botar mais trechos do mangá, aí o pessoal começou a animar. Aí surgiu também depois o pessoal das legendas, né, com as legendas personalizadas. As músicas foram ficando mais profissionais no geral. E isso acabou trazendo muito público novo, né, pro geek, novos cantores, com novos estilos, novas formas de fazer música. Isso aí eu começo a entrar no que eu queria falar, né? Com o surgimento de novos públicos, que inclusive eu falei que ia voltar um pouco antes pro negócio do Rodrigues, né?
que ele que começou a popularizar mais a pegada dos sons interpretativos. Não, eu não consigo afirmar que ele foi o primeiro, né? Mas tem outros, né? O Henrique faz muito isso, o Rafix, Takabe, a Anne, enfim. Mas quando teve a treta do Alexandre Esteves, né, do Jumentossauro, que ele reagiu à música em live, caiu em cima lá, eu nem lembro qual foi a música, que o Geek ganhou uma atenção do público de anime, dos otakus, né, o público dos otakus, que, querendo ou não, é o público que sempre atingiu a galera nerd, só que ainda tinha muita gente com preconceito, né? Principalmente galera com mais visibilidade que começou a mudar a percepção do geek. Tipo, sei lá, narrativando, o Donel Fernandes, o Guto da Cronosfera, né? Que começaram a se interessar pelo geek. Quem começou a fazer eles se interessarem foi justamente quem? O Rodrigozinho. Ele tem músicas muito acessíveis, né, para o público não geek. Ele faz um rap clássico, às vezes outro ele varia um pouco o estilo. Ele faz letras que não narram a história, mas que vão no sentimental do personagem e o ouvinte consegue se identificar, né? Uma música que você pode curtir a vibe, enfim, com essa popularização do geek para novos nichos, para um novo público, e chegou muita gente que não está acostumada com as músicas geek e que tem uma certa estranheza inicial ouvindo as músicas, né? O que é compreensível. Você tá ouvindo uma música falando sobre um, um cantor, né? Falando em primeira pessoa, como se ele fosse um personagem, que não é muito comum de se ver, né? E esses dias eu tava ouvindo Diário de um Detento, né? Do Racionais MC. E a música, ela é... Bom, imagino que todo mundo saiba, né? A música que fala, né, sobre a história do sobrevivente do massacre do Carandiru e faz ótimas críticas ao sistema, enfim. É uma música de vivência, né, sobre uma vivência real. E o que se vê muitos comentários de gente que não consome geek é: ah, eles falam de boneco de anime, nem pra cantar de coisa que existe. É óbvio que é uma visão nada a ver isso aí, né? Acaba virando só uma troca de farpas. Um lado vai falar que a música de anime é coisa de criança, que tem que falar de vida real. Aí tem gente que, na tentativa de defender a cena, aí vai falar: não, melhor isso que fazer música de bandido, que só fala de droga. Mas não é bem assim, né? Ainda mais que o geek, ele veio do rap geek, né? Atualmente, por causa do desenvolvimento da cena, passaram a chamar de música geek, porque é um nicho musical que não tem mais um estilo, um gênero de música. É o que o artista quiser fazer. Que se for geek, bota o nome geek, mas é basicamente qualquer gênero musical na cena. E você pode até falar, né, que é só música de anime, que é um negócio besta, mas querendo ou não, a música fala sobre uma história, sobre um personagem que ele é para representar o leitor. Os personagens, eles são para representar os protagonistas, principalmente, né? Eles são para você se identificar e ou se você identificar uma pessoa ali, né? Você sentir emoções com esse personagem, como se ele fosse uma pessoa de verdade. Até porque se não for isso, você não se entretém com a história, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Que a música narrativa, quando ela tenta contar a história do personagem ou do anime que seja,
ela tenta te trazer para dentro dessa história. E não apenas isso, como ela serve como um meio de instigar você a querer buscar a, a obra que está sendo retratada. Bom, um exemplo disso, o Rap, que fez 3 músicas seguidas de mangás nacionais, né, mangás brasileiros, e que sempre que ele faz isso, o quadrinho vai pro top 1 do site. Eu tenho certeza que os autores amam essa parceria com os cantores geek e que isso atinge muito público novo, muito público novo. Alguém alguém que não, uma pessoa que ouviu a música e foi buscar o quadrinho, provavelmente não ia atrás do quadrinho por vontade própria ou algo do tipo. E então é um tipo de uma forma de divulgar a obra muito válida e que, querendo ou não, pegando o exemplo, a música do Asta dos 7 minutos, que ele inicia a música como se fosse músicas de bardo, né? É uma história cantada, isso sempre existiu. Histórias cantadas, narrando feitos. É um negócio que sempre existiu, que não invalida a arte como música. E querendo ou não, quando você aborda uma história numa música, ela também tem a história em si que você é instigado a consumir, ela tem críticas. As histórias são, elas refletem a percepção da realidade do autor. E consciente ou inconsciente, né? Eles vão colocar isso nas histórias deles. E, e ao fazer isso, o leitor, ele tá absorvendo, depende, né? Porque tem a galera do como assim tem política na minha historinha de lutinha, né? Mas você tá absorvendo uma crítica mascarada, né? Você, por exemplo, um exemplo recente, né? Jujutsu Kaisen módulo, que a premissa são que aliens estão vindo para a Terra por conflitos de guerra entre eles, enfim. Eles vão para o Japão para buscar abrigo e a cultura desses aliens com os japoneses entra em conflito por causa das maldições, né? De como eles tratam as maldições, enfim. Quem quiser saber mais vai ler o mangá. E isso retrata o estado atual do Japão, que está passando por crises de imigração, já que a taxa de natalidade lá tá muito baixa. Tá vindo muita gente de fora que não tá conseguindo se adaptar à cultura local e isso está gerando muitos problemas lá. Ou seja, o autor, vendo um problema real no país dele, ele vai retratar aquilo na história dele. Isso é. Todo autor retrata alguma coisa na sua história. Política que, que eles viveram. É uma vivência através da escrita, né? Mascarado por personagens e um enredo extraordinário, né? Mas o que eu quero falar falando tudo isso, né? Me perdoe se ficou meio confuso, se eu me embaralhei falando. Eu não fiz exatamente um roteiro para esse vídeo, eu só separei tópicos do que eu ia falar. Mas o que eu quero conversar com vocês, né? A ideia que eu quero passar. Com um novo público na cena geek, as músicas interpretativas, né, são portas de entrada, então é uma música muito fácil de escutar, mas que isso não desqualifica a qualidade das músicas narrativas. Querendo ou não, a música narrativa que moldou o geek, ela é uma forma diferente de transmitir uma mensagem. Infelizmente tem gente que fala: ah, a música tem que música narrativa não presta, só presta quando é interpretativa, que fala dos sentimentos do personagem e que blá blá blá. Mas nunca foi para ser uma disputa. Cada artista tem sua forma de transmitir o que eles querem transmitir, seja algo mais introspectivo através dos sentimentos
que eles sentiram lendo a obra, ou que eles acham que o personagem sentiu, ou realmente contando as coisas que aconteceram com o personagem e em toda a história. As duas formas são válidas, não devia ter uma competição, uma forma certa de fazer. Os dois são geek, nenhum deles é melhor que o outro, por mais que aí já entre a questão do gosto pessoal, e gosto não se discute, né? Mas você não precisa desqualificar um porque prefere o outro. E infelizmente tem gente que faz isso, né? Eu sei que não é a maioria, eu sei que a cena em si é muito unida, tem muita gente boa na cena, muita gente legal, é uma comunidade bem ativa, mas também é uma cena que tem muito conflito. E às vezes a maior parte dessas brigas são coisas muito bobas, né? Mas eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Eu não acho que música interpretativa ou música narrativa é melhor que o outro, são formas totalmente diferentes de se expressar. Mas eu também acho que antes de, de você querer criticar algo, você realmente busque consumir o que você quer criticar. Porque o que mais tem na internet é gente que fala mal das coisas sem consumir. E com essa crítica eu já não me prendo nem mais apenas à música, né? Qualquer arte vai ter gente para falar mal sem consumir ou buscar o contexto por trás daquilo, né? Bom, pessoal, mas eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. E eu escuto os dois tipos de música. O VMZ mora no meu coração, meu artista favorito. Que inclusive ele tem um feat com Kamaitachi. Já que eu faço um apelo, porque o Lucas RT recentemente falou em live sobre o Kamaitachi, né? E é um cara que eu queria ver fazendo mais feats com a galera da cena, mas enfim, só um desejo meu, né? Mas eu escuto muitos artistas dos dois gêneros, eu não me prendo a um gênero específico, eu amo música geek. Acho que quem faz mais essa vibe interpretativa que eu tenho escutado mais é o Slow GM, monstro. Do narrativa, quem será que eu escuto mais que faz narrativas? Talvez o Darui. Tem muitos cantores, né, que eu não citei nesse vídeo, mas que também são monstros, né? Crono, que é um dos que eu mais escuto, Xamã, Nick Mo. Eu escuto música geek todo dia. É o gênero musical que eu mais escuto. Esse vídeo é só mais algo pessoal meu. Não me dispus a pesquisar nada muito a fundo, falei as coisas de memória, não sei nem na real se o que eu falei fez muito sentido, foi muito conexo, mas eu só queria gravar isso pra mim mesmo. Eu acho que é algo relevante e que eu não vi alguém fazer, pelo menos. E, por favor, não levem nada que eu falei a mal, né? Meu objetivo não foi falar mal de ninguém ou nem nada do tipo, foi só pra discutir sobre a evolução, um pouco da evolução da cena e duas formas diferentes de fazer música. E que realmente não tem uma melhor que a outra e as duas são formas super válidas de fazer arte. E para finalizar, se você ficou até o final do vídeo, comenta Cena Geek. Curte, comenta, compartilha. Para finalizar aqui, os conteúdos que eu vou gravar nos sábados vão ser diversos. Mas eu pretendo focar um pouco mais em RPG, vídeos de terror no geral, ou vídeos de curiosidade, ou o que der na telha. Eu decidi iniciar falando de geek, que já é um conteúdo relacionado com os vídeos que a gente traz no canal, né? E uma curiosidade para quem ficou até o finalzinho, no finalzinho, vem negocinho. Pra quem ficou até o final do vídeo, se você se interessou porque o meu nome no canal é Rei Faixa, né? É só porque quando eu era criança eu jogava Clube Penguin e eu queria ter a faixa preta no dojo e eu ia ser o rei das faixas. Só que eu não sabia escrever faixa, aí ficou Rei Faixa com CH. Mas enfim,
É isso aí, tamo junto e falou.